futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, pranho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta terça-feira, dia 7 de novembro de 2023. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sonho Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Pesqueira Futsal joga amanhã contra o Santa Cruz pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano Sub-20. O treinador André vai falar aqui com a gente e dizer como é que está a preparação da equipe para esse jogaço. O torcedor tem que lotar o ginásio Geraldo Magela para empurrar a Águia do Agreste. Encerra nesta sexta-feira as inscrições para presidente do executivo do Pesqueira Futebol Clube. Por enquanto ninguém ainda se inscreveu. Vamos falar como é que está o andamento, quais são as regras e muito mais. Tem também o nosso giro regional hoje. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o Comercial em 1970, o Motorista em 1981, o União Campeão Pesqueirense em 1991 e o Pesqueira Vôlei na década de 90. Tem notícias do esporte, do Náutico, do Santa Cruz, da Série B, Série A, Fernando Diniz convocando a seleção. Vamos também saber como ficaram os cenários dos campeões da Libertadores. Também tem a agenda do dia para cada rodada e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui se você estiver no YouTube. Se você estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas. Deixa o seu like. Eu sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. E você está no Pesqueira Esportes, o seu programa de informações esportivas da nossa cidade e da nossa região, de segunda a sábado, aqui no YouTube e aqui no Facebook. Você fica sempre bem informado por volta do meio-dia.
sempre com a ajuda aqui dos nossos parceiros. Bom, vamos começar falando do Pesqueira Futsal. É amanhã, nesta quarta-feira, a partir das 20 horas, lá no ginásio poliesportivo Geraldo Magela, Pesqueira e Santa Cruz, partida de ida das quartas de final do Campeonato Pernambucano Sub-20. Geraldo Magela é a antiga quadra do SESI para os mais antigos, tá certo? É um jogo fundamental para o Pesqueira. O Pesqueira precisa sair com a vantagem para ter chances de classificação à próxima fase. Quem sabe, né? O Pesqueira no seu primeiro ano participando chega logo numa semifinal. Mas quem vai falar da preparação que a equipe está fazendo é o técnico André. Fez treino no sábado e fez treino ontem à noite. Fala aí, André, bom dia. Bom dia, Jânio. O treino da semana, o treino preparatório para o jogo, foi muito bom, muito produtivo. Os meninos assimilaram bem o que a gente fez durante o treino de sábado e o treino de ontem à noite. E aí espero ter um bom jogo, uma expectativa muito boa para esse jogo aí contra o Santa Cruz. Alguns ajustes aí fizemos relacionados ao jogo passado, onde nós deixamos um pouco a desejar na parte que eles utilizaram o goleiro linha, e aí a gente treinou em cima desses pontos aí, quando foram pontos negativos para a gente. Então a gente tentou alinhar e creio que, se Deus quiser, a gente vai colocar em prática nesse jogo de amanhã contra o Santa Cruz. Obrigado, André, pelo esclarecimento. Então é amanhã, pessoal. Vamos transformar o Geraldo Magela lá numa verdadeira panela de pressão. Incentivar a equipe. Lógico que vai ter torcedores do Santa Cruz, afinal o Santa Cruz é uma grande equipe do futebol pernambucano, mesmo que esteja passando por um momento bem complicado, né? Daqui a pouco a gente vai ter notícias do Santa Cruz. Mas é uma camisa de respeito. E para isso, o torcedor pesqueirense vai ter que incentivar os nossos garotos lá do Sub-20, que vem em evolução na competição. Muita gente achava muito difícil a classificação da equipe Sub-20, mas classificou. Classificou para a próxima fase, eliminando o Santa Cruz Capibaribe em Santa Cruz, num jogo bem frenético. Então, realmente mostra uma evolução da equipe Sub-20. Essas duas equipes não fazem nem um mês que jogaram aqui mesmo no Geraldo Magela, foi 6-4 para o Santa Cruz, mas o Pesqueira esteve na frente. Como o André falou aí, está havendo uma correção porque eles não souberam adaptar quando o Santa Cruz utilizou o goleiro linha. Então, realmente, creio que isso vai ser consertado e amanhã o Pesqueira pode fazer uma grande participação. O Sub-15 ele joga no sábado, também no Geraldo Magela, às 18 horas, contra a equipe do Bola na Rede lá de Araripina. Então a gente fala um pouquinho mais sobre o Sub-15 depois da quinta-feira, depois que terminar o jogo do Sub-20. E para custear as despesas do Pesqueira Futebol Clube, está aí já em vigor a rifa, né? A nova rifa do Pesqueira, mais uma vez com 3 prêmios. Uma camisa oficial do clube, um liquidificador da marca Força e um Pix de R$100. O valor da rifa é de apenas R$5. O sorteio acontece no dia 30 de novembro, ao vivo no Instagram do Pesqueira Futebol Clube. Então vamos ajudar aí a Águia do Agreste a custear as despesas da competição. Vamos continuar falando de Pesqueira Futebol Clube, mas agora a parte política. Encerra nesta sexta-feira às 18 horas, viu? Deixando bem claro, tem que ser feita de forma presencial, não vale inscrição online. Então a chapa tem que ir na casa do presidente do deliberativo e entregar a sua inscrição. Depois será analisado pela comissão eleitoral se a inscrição é válida ou não, ou deferida ou indeferida. A comissão terá algum prazo, né, para resolver, para deferir ou indeferir a chapa de inscrição. Então é isso. Lembrando que para ser candidato a tanto a presidência como a vice-presidência, eles têm que estar apto, kit, com as despesas. Por enquanto tem 23 conselheiros que estão aptos, 5 que pagaram sua mensalidade e 18 que são fundadores, e esses aí têm regalias. Eles não precisam pagar a mensalidade para ter os seus direitos. O estatuto proíbe que sejam cortados os direitos. Então, dos postulantes às vagas, apenas um está apto. Nesse caso, que é um dos fundadores. Então, os outros devem resolver a sua situação ainda esta semana,
até a sexta-feira para que possa lançar a chapa, lançar a candidatura. Já os outros conselheiros que não têm interesse em ser candidato, mas têm interesse em votar, eles terão até o dia 27 desse mês para quitar as suas situações, que é 6 mensalidades, as últimas 6 mensalidades, ao valor de R$30 cada mensalidade, ou seja, 180 no total. Então, para eles terem direito a voto, eles têm que estar em dia, eles têm que pagar esses R$180 lá na conta do Pesqueira, exclusivamente na conta do Pesqueira, não vale recibo. Ele tem que fazer o depósito lá, ou então enviar, fazer o Pix, né, da equipe do Pesqueira, e ele tem que guardar o comprovante dessa situação, e com o comprovante vai ter a garantia de que ele fez realmente o depósito, que está em dias com a mensalidade do Pesqueira Futebol Clube. Mas a gente vai falando um pouquinho mais a eleição que está marcada para o dia 1º de dezembro. Veja só, viu? Os clubes aí estão marcando a eleição para o próximo domingo e o Náutico ainda está organizadinho, mas o Santa Cruz está uma bagunça. A do Pesqueira está marcada para o dia 1º de dezembro e já tem algumas definições, já tem um rito já definido. Vamos começar agora o nosso giro regional. Depois disso, vamos começar falando aqui da Copa Sanharó de Futsal de Bairros e Sítios, que chega à sua grande final na próxima segunda-feira lá no ginásio Iraldemir Aquino de Freitas, ou Irauzão. O jogo vai ser às 20 horas, Maniçoba contra o Jurandir de Brito do bairro Padre Heraldo. O ingresso antecipado é R$3, na hora vai ser R$5. Então seria bom lá na gráfica 3M você já adquirir o seu ingresso para você que é de Sanharó, né? Ou então de outra cidade, mandar reservar o ingresso para assistir essa grande final da Copa Sanharó de Futsal de Bairros e Sítios. Quero mandar um abraço para o meu amigo presidente da Liga Desportiva de Sanharó, o Deison. Hoje tem amistoso de futsal, é lá na quadra do Portal, às 19h45. Tem o Portal contra o Pedra Redonda City. Neste sábado tem amistoso no Residencial Baixa Grande, a partir das 15h30. Vai ter o Barra Nova contra o Flamengo de Roçadinho. Também tem amistoso neste domingo, a partir das 7h30 da manhã, lá no Campo do Carimbó. Tem o Mônaco, lá dos meus amigos Jackson e Bozó, contra o Fortaleza. Nesse fim de semana jogaram Juventude do Prado e Time dos Amigos. O Time dos Amigos venceu por 3-1 e já tem a data do jogo de volta. Será no dia 26 de novembro, às 8 horas, no estádio Malaquias Vieira de Melo, lá em Poção. Time dos Amigos dessa vez vai mandar o confronto contra o Juventude do Prado. E vem aí, está chegando a hora, o Super Clássico do Prado, dia 15 de novembro, já é de quarta a 8, viu? Às 8 horas da manhã no campo do Seminário. Transmissão ao vivo do Pesqueira Esportes pelo Facebook. O endereço, o link, anote aí, viu? www.facebook.com/antonium.janium.5. Repetido, www.facebook.com/antonium.janium.5. Quero mandar um abraço para os meus amigos Gerard, lá do São Paulo, e também o Fábio, lá do Beco, que sempre acompanha o Pesqueira Esportes. Vamos falar agora do torneio beneficente, que vai ter no dia 19 de novembro, lá na quadra do Santo Antônio. Torneio de futsal em prol do amigo Pelezinho. A inscrição R$ 70. Primeiro lugar ganha R$ 200. Segundo lugar ganha R$ 100, além de troféu e medalha. Inscrições e informações pelo fone 87998-178. Acho que tem um número a mais aí, viu? Acho que é 98178-6665. Acho que esse primeiro 9 ele não existe. Organização do Michael e do pastor Edinaldo. Informações por esse fone aí, 98178-6656. E vamos falar de novo aqui do projeto Futsal do Futuro, do nosso amigo Rosca, né, que está pedindo ajuda para fazer 60 camisas para doar aos meninos do projeto. Inclusive está aí o modelo da camisa e ele agora disponibilizou a chave do Pix, qualquer valor. 034-684-16407. Repetindo, 034-684-16407. Quero mandar um abraço também ao meu amigo Rosca, que sempre acompanha também o Pesqueira Esportes. Mais uma rifa aqui que a gente vai anunciar é a rifa do Fênix Vôlei, que está disputando a Liga Inovação Pernambucana. Vai disputar a última etapa e está organizando essa rifa aí. Preço bem baratinho, viu? R$ 3 e 2 por 5. Você escolhe seu número,
São 3 prêmios, um liquidificador, um ferro de passar e uma sanduicheira. A data do sorteio será no dia 7 de dezembro de 2023 e escolha o seu número, mandando um pix aí o comprovante e também informações 87996239878, repetindo 87996239878. Bom, agora vamos falar do Campeonato Pernambucano da Série A2. Ontem teve mais um jogo, vamos aqui trazer a nossa arte. O Atlético Torres, jogando em casa, perdeu para o Ibis por 2-1. Jogo de meio de tabela, as duas equipes nem têm mais chances de acesso e nem têm mais chances de queda também. Então, realmente, hoje tem mais uma partida, vitória e decisão. Esse jogo também não vai influenciar em nada, já que as duas equipes não podem alcançar mais o Afogados. Vale o título da vice-liderança, né? O vice-campeonato simbólico, né? Esse torneio simbólico, ou então por uma situação que eu vou contar daqui a pouco. E amanhã tem aquele jogo atrasado da sexta rodada entre Centro Limoeirense e 1º de Maio. Se o 1º de Maio não vencer, o 1º de Maio será a primeira equipe rebaixada. Bom, bastidores das equipes, inclusive isso saiu numa rádio de Vitória de Santo Antão, não sei se foi as Tabocas FM, saiu numa rádio lá, eu fui avisado por terceiros, então não sei informar. Que poderia haver uma reviravolta, uma virada de mesa aí na Série A2, de algumas equipes entrarem na justiça para que o regulamento do ano passado seja respeitado, como subiram 4 equipes, no caso subiu até 5, né, por causa daquela briga, que o regulamento do ano passado não poderia ter sido mudado em 2 anos. Aí eu venho questionar, agora que notaram isso, porque eu venho falando aqui há vários programas que estava tendo inversão de valores, que o regulamento pela Lei Geral do Esporte, que substituiu o Estatuto do Torcedor, diz que um regulamento tem que ser cumprido por 2 anos seguidos. Então, como era o regulamento do ano passado? Todo mundo jogava e tinha 3, 4 acessos e aí ia. Foi feita uma proposta numa reunião onde todo mundo jogaria esse ano, não teria rebaixamento e subiriam 3 equipes. Algumas equipes nos bastidores começaram a articular para que fosse criada a Série A3, só jogasse 12 equipes, e aí aconteceu do jeito que eles quiseram. Botaram a culpa no Ibis, mas a gente sabe que tinha equipes também por trás, principalmente as equipes que já estavam treinando, que estavam exigindo uma definição. Aí agora que o campeonato ficou, desculpa a palavra, sem tesão, aí querem dar uma virada de mesa. Eu digo bem feito para essas 2 equipes, por que não se juntaram com as outras? Vai cair 3 agora para a Série A3. Vai subir 2 da Série A3 para A2. E por que só agora que acordou? Por que não viram isso antes que poderia acontecer isso? O campeonato ficou sem graça no final. A Afogados já garantiu o acesso, fica uma briga ali valendo nada pelo vice-campeonato. Lembrando que as instâncias esportivas já foram percorridas, já chegou essa discussão no STJD, e o STJD devolveu à Federação Pernambucana. Então, o clube que quiser ter sucesso nessa situação, que eu acredito que não vai ter que entrar na Justiça Comum. Ele já sabe o que é que acontece com Justiça Comum, quando o time entra na Justiça Comum, né? O presidente da federação já ameaçou de ser desfiliado. Não pode também desfiliar dessa forma, já que esgotou as esferas esportivas. Mas vocês lembram onde é que está o Gama? Onde é que está o Gama lá de Brasília? O Gama entrou na Justiça Comum e forçou um campeonato brasileiro com 27 equipes, denominada de Copa João Avelange no ano 2000. E hoje a gente não sabe nem onde é que está o Gama. Então, acredito que não vai ter essa reviravolta, que eu acho até injusto. Já que aprovaram, já que quiseram o campeonato dessa forma, quiseram a criação da Série A3, por que agora vão querer mudar? É inútil. Bom, depois disso aí, vamos chamar a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos o Comercial em 1970, nós temos o Motorista em 1981, União campeão pesqueirense em 1991 e o Voleibol Pesqueira na década de 90. E daqui a pouco eu volto com o noticiário do futebol pernambucano, nacional e internacional. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Comercial em 1970, em pé Tonho Joia, Marcos Careca, Jarbas, Célio, Adalto, Evânio, Silvio e Fabinho, Cachados, Galego Azul, Pé de Galo, Franklin, Zucão, Quino, Maécio e Renato.
Produção Cordovil. Agora vamos com o motorista em 1981. Em pé, Abelardo, Armando, Cícero, Gera, Djalma e Tonhão. Agachado, Bucho d'Água, Zé Carlos, Gel, Toinho, Galeguinho e Geraldo Rolim. Saudação ao treinador antenor Mariano. Agora vamos com o União Campeão Pesqueirense em 1991. Em pé, Adson, Val, Ivanildo, Pedro, João Mildes, Deca, Sérgio e Fabiano. Agachados, Adelson, Toninho, Anão, Jairon, Albertinho, Aécio e Chachucha. Para finalizar, vamos com Pesqueira Vôlei nos anos 90. Em pé, o Elton Monteiro, Valtinho, Ricardo Mauro, Pepinha, Arquimedes, o Wilson, Magão e o técnico Wilson. Agachados, Alexandre Negão, Gordo, Júnior Gogó, Maurício e Luciano. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. E você está no Pesqueira Esportes, seu programa de informações esportivas diariamente aqui no YouTube e aqui no Facebook. De segunda a sábado por volta de meio-dia, você fica bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Sempre ao lado dos nossos parceiros. Bom, antes de começar de falar do Campeonato Pernambucano, deixa eu só fazer um esclarecimento sobre o bloco anterior. Quando eu falei da inversão de valores, é porque normalmente você... Para mudar um regulamento antes dos 2 anos, você tem que ter unanimidade. E resolveram fazer o contrário. Disseram que para ter unanimidade era para não criar a Série A3. Ou seja, para mudar o regulamento. Nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso. Porque se fosse para manter o ano passado, tinha que ter os 27 times, ou quem quisesse jogar, todo mundo, e não tinha Série A3. Inclusive foi isso que acordaram numa reunião e disseram que o Ibis foi contra e por isso não fizeram. Era para ter mandado o Ibis ir para lá, jogar a pulsa e pronto. Mas não quiseram fazer, trabalhar nos bastidores e agora estão aí colhendo. Bom, vamos falar agora sim dos clubes pernambucanos. Série B, hoje tem CRB e Chapecoense, Criciúma e ABC. Esse jogo do Criciúma com o ABC é o seguinte. Se o Criciúma vencer, ele passa o Sport e o Sport cai para 5º lugar. O secador do Sport vai ter que ser aquele potente, porque o ABC ele já está rebaixado. Ele já está rebaixado e não tem mais chance nenhuma de acesso, no caso. Não tem mais chance nenhuma de ficar. O jogo é fora de casa contra o Criciúma. Então, um empate deixaria o Sport ainda no G4. Seria a glória para o time rubro-negro. Mas a gente está vendo aí que, pela circunstância... é muito difícil isso acontecer. E o Sport tem problemas, né? O Alan Ruiz fez um exame de imagem ontem e está aguardando o resultado. Ele que ficou fora de última hora do jogo do Mirassol e pode ser que tenha uma lesão no adutor da coxa e seja desfalque por mais partidas. Outra notícia ruim do Sport é que o lateral direito Rosales foi mais uma vez convocado, apesar dele não ser titular, mas sempre é utilizado. E não vai jogar contra o Vitória. Logo o jogo decisivo pela penúltima rodada contra o Vitória. Numa partida fora de casa, já que nós teremos na data FIFA. E a Série B não para na data FIFA. Vamos falar agora do Santa Cruz, que houve uma reviravolta. Zé Neves desistiu do peito e Wagner Lima vai substituí-lo na presidência da oposição. Na chapa da oposição, a presidência vai ser o Wagner Lima, o chamado Wagner do Pix, né, que idealizou aquele Pix naquela época para pagar os funcionários. Ele vai ser um novo candidato se conseguir inscrever a chapa, né? Que a eleição está marcada para o dia 12, no próximo domingo, e por enquanto só tem inscrito a chapa do Bruno Rodrigues. Segundo informações, a oposição registrou a chapa de maneira online porque não teria ninguém no Arruda para fazer aquela situação, pessoal. O Pesqueira tem uma inscrição de chapa até 6 horas, porque sabe que 6 horas é presencial. Aí você bota até 23h59 e quando você vai lá, o Arruda está fechado, lógico que a pessoa vai tentar fazer online, para não perder o prazo. E no Náutico, o diretor remunerado Rodolfo Moreira, diretor de futebol, disse que não vai permanecer na equipe em 2024. Inclusive, ele era elogiado pelos 2 candidatos à presidência do clube que queria utilizá-lo. Vamos entrar agora no bloco nacional, falando da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem o Vasco venceu o Clássico por 1-0 com o Botafogo. Botafogo estacionou nos 59 pontos.
Palmeiras também tem 59, Bragantino tem 58, Grêmio 56, Atlético Mineiro 53, Flamengo também 53. São 6 pontos apenas do líder para o 6º colocado. E o Vasco, com esse resultado, saiu da zona de rebaixamento, jogou o Cruzeiro novamente para lá. Goiás também perdeu uma posição, está ali em 18º. E o Fluminense contra o São Paulo, o jogo foi adiado para o dia 29, porque o Fluminense não jogou nessa rodada por conta da final da Libertadores. E a 33ª rodada, está faltando 6 rodadas cheias, mais alguns jogos atrasados para terminar o Brasileiro. Começa amanhã com Internacional e Fluminense, América Mineiro e Coritiba, São Paulo e RB Bragantino, Atlético Paranaense e Fortaleza, e o grande jogo da noite, Flamengo e Palmeiras. Na quinta-feira tem Corinthians e Atlético Mineiro, Goiás e Santos, Botafogo e Grêmio, Bahia e Cuiabá. O jogo Cruzeiro e Vasco foi adiado porque faltou estádio para o Cruzeiro mandar esta partida. Porque o América Mineiro vai jogar na mesma rodada lá contra o Coritiba e vai ter um show do Roger Waters lá no Mineirão, e por isso o Cruzeiro não conseguiu ter um estádio. Então essa partida foi adiada para o dia 22 de novembro. Com isso o Vasco vai ficar mais uma vez com um jogo a menos, vai ter que secar as equipes adversárias. E o Botafogo, hein? Parece que vai perder um título, né? Aquela saída lá do técnico parece que fez muito ruim realmente a equipe do Botafogo. Escolheu errado o Bruno Lage e escolheu mais errado ainda em colocar um interino nessa parte. Gente, Lúcio Flávio não é técnico. Lúcio Flávio está ali dentro do clube, como trabalhos prestados, como ex-jogador. É a mesma coisa de como acontece no Flamengo, por exemplo, se o Flamengo botar o Juan. E não tem aqueles cursos de técnicos necessários. E isso está fazendo muita falta ao Botafogo. Ou o Botafogo contrata um técnico de verdade para colocar nessa reta final, ou corre o risco. Ele já perdeu uma posição aí na situação. Ele ainda continua como grande favorito ao time, mas ele já não é mais o único time que depende só dele. Deixa eu colocar de novo a classificação aqui só para me explicar a situação. O Botafogo tem 59 pontos e o Bragantino tem 58, que os dois estão com o mesmo número de jogos. E vai ter um confronto, exatamente no próximo fim de semana, entre Botafogo e Bragantino. Jogo em Bragança, viu? Se o Bragantino vencer, o Bragantino vai passar a liderança real do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Bragantino também só depende de si próprio. Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Atlético Mineiro ainda dependem de tropeços do Botafogo. Apesar de que a distância real do Botafogo para o Palmeiras hoje é só de apenas 3 pontos. A diferença para Grêmio e Atlético Mineiro são de 9 pontos e para o Flamengo de 6 pontos. Isso a gente falando de distância real, a gente excluindo os jogos a menos. Então, um título que já estava na mão do Botafogo pode ser que escape. Até porque desses times aí, o que mais pode sentir o peso dessa decisão é o Botafogo. Porque nem o Bragantino, que nunca foi campeão brasileiro, sente tanto, já que tem um time formado por garotos e desde o início o objetivo não era o título. Se chegar o título na mão, não tem pressão nenhuma para o Bragantino ser campeão. Então por isso que não chega. O Botafogo tem essa pressão pela vantagem que já chegou, né, de 12 pontos em relação ao segundo colocado, e está escapando o título. Bom, vamos falar agora de seleção brasileira. Ontem o técnico campeão da Libertadores, o Fernando Diniz, convocou a seleção. 23 jogadores com algumas novidades, né? Os goleiros Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City, e Lucas Perry, que dessa vez foi convocado direto do Botafogo, então o Everton ficou de fora. Os defensores, Bremer, do Juventude, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG, Nino, do Fluminense. E apenas 3 laterais, o Emerson Royal, do Tottenham, Carlos Augusto, da Inter de Milão, e Renan Lodge, do Olympique de Marseille. No meio-campo foi convocado André, do Fluminense, Bruno Guimarães, do Newcastle, Joelito também do Newcastle, Douglas Luiz, do Aston Villa, Rafael Veiga, do Palmeiras e Rodrigo, do Real Madrid. Os atacantes Endrick, do Palmeiras, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, do Arsenal, João Pedro, do Brighton, Paulinho, do Atlético Mineiro, uma das novidades além do Endrick, Pepe, do Porto, outra novidade, Rafinha, do Barcelona e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Dessa vez não houve nem a convocação do Casemiro e também do Neymar, ambos machucados. Vamos trazer aqui a tabela das eliminatórias para ver quais são as 2 rodadas, né? Aí na quinta rodada, no dia 16 de novembro, na outra quinta-feira, o Brasil vai jogar fora de casa contra a Colômbia. E no dia 21 de novembro, pela 6ª rodada, aí no Maracanã, o Brasil encara a campeã do mundo, a Argentina. Então vai ser um confronto bem interessante. Vamos falar agora da Libertadores da América. O Brasil se aproximou da Argentina. Essa diferença já chegou a ser muito grande
Agora o Brasil só tem 2 títulos a menos do que os hermanos. Além de tudo, com a conquista inédita do Fluminense, o Brasil é o país que tem mais diversidade de clubes campeões. Passou também a Argentina. A Argentina tem 25 títulos, 7 deles do Independiente, que é o maior vencedor. Aí foram campeões também o Boca Juniors, que ganhou 6 vezes, está tentando empatar. Estudiantes de La Plata, 3 vezes. River Plate também 3 vezes. Com o título tem Racing, Argentinos Júniors, Vélez e São Lourenço. Já pelo lado do Brasil, com 3 títulos, tem o São Paulo, o Santos, o Grêmio, o Palmeiras e o Flamengo. Com 2 títulos tem o Cruzeiro e o Internacional. E com um título tem o Vasco, o Corinthians, o Atlético Mineiro e o Fluminense. Já no Uruguai, com 8 títulos, 5 do Peñarol e 3 do Nacional. Na Colômbia tem 2 títulos do Atlético Nacional e um título do Once Caldas, 3 títulos para o time colombiano. No Paraguai são 3 títulos, todos deles do Olímpia. No Chile, um título do Colo-Colo e no Equador, um título da LDU. Depois desse show de informações, vamos chegar com o placar da rodada. Ontem, pelo Campeonato Inglês, o Tottenham perdeu a liderança para o Manchester City, viu? Poderia ter recuperado, mas foi goleado em casa por 4-1 pelo Chelsea. Pelo Campeonato Espanhol, Retafe 1, Cádiz 0. Pelo Campeonato Italiano, Frosinone 2, Empoli 1, Torino 1, 2, Sassuolo 1. Pelo Campeonato Português, Farense 2, Arouca 0. E pelo Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, quarta de final, jogo de volta, Marmoré 1, Araxá também 1. Nos pênaltis deu Marmoré por 7-6. E pelo Campeonato Paulista Feminino, jogo de ida da semifinal, São Paulo 0, Santos 1. Chegando agora com a agenda do dia, destaque para a Liga dos Campeões da UEFA, quarta rodada da fase de grupos. Às 14h45 tem Borussia Dortmund e Newcastle, Shakhtar Donetsk e Barcelona. Às 17 horas tem Lazio e Feyenoord, Porto e Royal Antuérpia, Manchester City e Young Boys, Milan e Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Celtic, Estrela Vermelha e RB Leipzig. E pela Copa Santa Catarina, jogo de ida da semifinal, às 20 horas tem Avaí e Concórdia. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Cadeia Esportes, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Vavá e o Enio da WSOM e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes do pai.